Hoje eu vou falar sobre uma doença chamada melasma, que não é uma mancha, é uma doença da pigmentação. Essa é uma confusão que às vezes as pessoas fazem, né, sobre esse problema. Se você tiver dúvidas e quiser saber as novidades mais recentes dos últimos congressos, assista o vídeo. Bem, eu vou falar hoje sobre o melasma, que é uma doença da pigmentação, é uma doença crônica, é uma doença que não tem uma cura definitiva, mas que a gente consegue controlar muito bem, e na maioria das pessoas, né? O que causa o melasma? O melasma tem alguns fatores causais, ele é super estudado hoje, a gente tem algumas novidades dos últimos congressos internacionais. Até desse ano, antes de começar a pandemia, eu estive num deles, em janeiro, e vou contar para vocês um pouquinho das causas e um pouquinho dos tratamentos novos. Então, como causas, a gente tem o fator genético, existe uma predisposição genética, já existem alguns genes que são mapeados, e não são poucos, são muitos genes que estão mapeados já e que estão relacionados com essa doença. Além disso, é uma doença que piora com todos os tipos de luz, não só a luz ultravioleta, como a gente achava, mas todo tipo de luz. Então, a luz visível, luz das lâmpadas, do computador, do celular, todo tipo de luz. E até mesmo com as ondas de calor, o calor, né, os raios infravermelho, também pioram o melasma. E tem fatores hormonais, principalmente os hormônios femininos, que fazem muitas vezes o melasma aparecer durante o período da gestação, né, ou com o uso de anticoncepcionais, porque tem relação também com os hormônios. Então, existem todas essas causas. O que a gente pode controlar dessas causas, muitas vezes, são os dois fatores ambientais, que são as luzes, né, a exposição à luz, e também os fatores hormonais. O fator genético, infelizmente, hoje a gente ainda não tem como controlar. E tem várias formas de tratamento. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o laser não é o mais indicado para começar o tratamento do melasma. O laser não é o mais eficiente, não é definitivo, os lasers em geral. O tratamento de escolha é o tratamento clínico, é o primeiro que deve ser feito, que é com fórmulas, com combinações de medicações que combinam despigmentantes com anti-inflamatórios e antioxidantes, além do uso do protetor solar com cor, o protetor com base, o protetor tinto, cor da pele. E ele tem que ser usado de maneira que ele cubra completamente as manchas, a ponto da gente não enxergar nada por baixo do protetor. Aí sim, ele não está deixando a luz passar e não está deixando o melasma piorar por causa da luz, que é um dos principais fatores de piora. Só o uso do protetor solar, muitas vezes, já é a principal contribuição para o tratamento do melasma. Ele é fundamental e ele deve ocorrer independente do tempo estar nublado, chuvoso. Isso já não faz tanta diferença, porque na verdade, como não é só a luz ultravioleta que importa, e sim todas as luzes, principalmente a luz azul, que é um componente importante das lâmpadas, então esse protetor deve ser usado sempre que tiver luz, sempre que a pessoa estiver no ambiente iluminado. Além disso, além do tratamento com o protetor e com os cremes, né, com as fórmulas e tal, clínicas, a gente pode usar outros tratamentos que são relativamente recentes, são produtos novos que podem ser usados na pele, como por exemplo o thiamidol, a cisteamina, são produtos que podem ser usados como cremes ou como, principalmente a cisteamina, como uma aplicação rápida, de meia hora, de 1 hora por dia e depois lava. Como se fosse um peeling, mas é uma aplicação mais rápida. A gente tem também o microagulhamento. O microagulhamento é um roller, é um rolinho de microagulhinhas que vão fazer orifícios na pele, e só esses orifícios já melhorariam o melasma, mas a gente também aplica substâncias que podem penetrar melhor na pele através desses orifícios e que são substâncias clareadoras, como por exemplo o ácido tranexâmico. O ácido tranexâmico é um produto que pode ser usado tanto como creme, como através da aplicação com microagulhamento, ou através da injeção em micropontos na pele, ou mesmo oral. E é um produto que pode ser usado, ele faz um bom efeito, mas ele deve necessariamente ser acompanhado por um médico dermatologista. Isso não deve ser usado pelo paciente
sozinho, porque pode causar sérios problemas, principalmente de coagulação. Então tem que ser usado com segmento com o médico dermatologista. Então esses são os tratamentos mais novos, principais, de novidades, né, ultimamente, e que podem ajudar bastante as pessoas com melasma, mas sempre devem ser prescritos pelo dermatologista, nunca pelo paciente sozinho comprar na farmácia. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, quiser conversar sobre o melasma, eu fico à disposição.